Você já sentiu um aperto no peito? Aquela sensação de que sua voz não vale nada? Como se não importa o quanto você se esforce, suas necessidades são sempre deixadas de lado, dando lugar a um vazio incômodo, uma sensação ruim de que você simplesmente não é importante? Pense por um momento. Naqueles momentos em que você se dedicou de corpo e alma a um trabalho, a um relacionamento, ou até mesmo a um projeto pessoal, e sentiu que todo o seu esforço foi invisível, ignorado, como se a coisa mais justa não tivesse acontecido. É como se a vida te colocasse num palco, mas o microfone estivesse sempre desligado e a plateia em silêncio. Hoje a gente vai conversar sobre a ferida da humilhação, essa dor profunda que ecoa em silêncios e desvalorizações. Vamos mergulhar nas suas raízes e descobrir como um olhar mais amplo para as nossas relações pode nos dar um jeito de curar essa dor que vai lá no fundo, transformando a forma como nos vemos e como nos conectamos com o mundo. E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao Olhar Sistêmico, nosso cantinho para conversar sobre nossas relações e emoções, usando a lente de como tudo se conecta. Criamos este canal para desvendar como nossas interações, desde a infância e através das gerações, moldam quem somos. Acreditamos que, ao entender essas dinâmicas escondidas, podemos curar dores antigas e construir relações mais verdadeiras e felizes. No vídeo de hoje, vamos mergulhar numa das 5 feridas emocionais mais difíceis, a ferida da humilhação. Essa dor carrega um peso que atrapalha profundamente nossas relações. Você já se perguntou por que certas situações se repetem em sua vida, trazendo sempre a mesma sensação de inferioridade e desvalor? É como se você estivesse preso em um loop, onde o roteiro te leva sempre para o mesmo lugar de se sentir pequeno, O olhar sistêmico nos mostra que essas feridas não nascem sozinhas. Elas estão ligadas a padrões familiares, a histórias não contadas e a legados passados. Prepare-se para um olhar sensível e profundo sobre como essa ferida aparece em nosso dia a dia e, mais importante, como podemos começar a curá-la. Não vamos olhar apenas para a nossa própria dor, mas para toda a história da família da qual fazemos parte, percebendo o quanto estamos conectados a algo maior. A jornada de cura começa com o entendimento, com a coragem de olhar para o que dói e com a gentileza de nos acolhermos nesse processo. Vamos conhecer a história da Laura. Desde muito pequena, a Laura sentia que para ser vista, para ser amada, ela precisava ser perfeita. Em casa, a dinâmica era de muita crítica e pouquíssima validação. Os pais, sem perceberem a profundidade do impacto, exigiam que ela fosse a filha exemplar. Qualquer erro, por menor que fosse, um desenho que não saía perfeito, uma nota que não era a máxima na escola, o quarto que não estava impecável, era motivo para comentários que a faziam se sentir diminuída. Era um silêncio que pesava mais que 1000 palavras, uma cobrança implícita que, silenciosamente, ensinou a Laura que o amor vinha com uma condição: ser impecável, não falhar. Ela sentia que habitava uma espécie de casa vazia, onde o eco da perfeição era o único som permitido. Na escola, a Laura buscava sempre agradar, com um medo constante de ser alvo de piadas, de ser rejeitada, de ser exposta. Ela se esforçava para ser a melhor em tudo, para se destacar, mas no fundo, uma voz sussurrava em sua mente: você não é digna de ser amada por quem realmente é, com suas falhas e suas verdades. Essa voz calada dentro dela era a ferida da humilhação se manifestando. Essa crença arraigada de que precisava ser perfeita e de que não tinha valor intrínseco fez a Laura, na vida adulta, escolher relacionamentos onde ela frequentemente se colocava em segundo plano. Ela aceitava ser desrespeitada, engolia ofensas e se anulava para manter a paz, ou o que ela achava que era paz, sempre buscando a aprovação dos outros. No trabalho, ela se sobrecarregava, assumindo tarefas que não eram dela, tudo para evitar qualquer tipo de crítica ou de se sentir envergonhada. A dor daquela primeira humilhação, de sentir-se insuficiente,
aparecia em cada passo, em cada decisão importante, criando um ciclo de sofrimento que parecia não ter fim. Pense por um momento. Respire fundo. Você já se sentiu humilhado, acha de forma velada, onde o amor, o reconhecimento ou a aceitação pareciam condicionados ao seu desempenho, à sua capacidade de não errar, de ser sempre forte? Você já se pegou aceitando menos do que merece, apenas para não incomodar ou para não ser julgado, e há? Talvez essa dor não seja apenas sua, mas um eco de algo que veio antes de você. No olhar sistêmico, a gente entende que a ferida da humilhação da Laura não é um defeito dela, não é um erro pessoal, mas um padrão que aparece na família dela, muitas vezes vindo de gerações passadas. E se essa dor for uma herança? Pode ser que um avô da Laura tenha sido humilhado em sua comunidade por alguma questão social, talvez por sua origem, por sua profissão ou por uma escolha de vida que não foi aceita. Ou que uma avó tenha sido diminuída por suas escolhas, por sua voz, ou simplesmente pelo fato de ser mulher em uma época onde o espaço feminino era invisível. Essas experiências de desvalorização, que muitas vezes nem foram faladas, nem tiveram um lugar para serem sentidas e curadas, podem ser passadas sem querer, como uma herança emocional. Aí, a nova geração, como a Laura, carrega o que não foi resolvido pelos mais velhos, sentindo a mesma dor, como se fosse uma lealdade escondida a esse sofrimento ancestral. É como se a sua própria história estivesse de alguma forma conectada a um roteiro familiar que precisa ser reescrito. Pode ser que na família da Laura não havia espaço para a vulnerabilidade, para mostrar que se estava com medo, com raiva ou para a imperfeição humana. A criança que se sente humilhada pode estar sem saber mostrando um jeito da família funcionar onde a crítica era a forma de educar ou de proteger. Se eu te critico, você se torna forte. Era a crença. Ou onde a busca pela perfeição era a única maneira de se sentir seguro e aceito. A humilhação, nesse caso, pode ser um jeito, ainda que doloroso e torto, de a família manter uma certa ordem, um status social, para evitar o que consideram fracasso ou vergonha maiores. A dor da Laura era um pedido silencioso. Me vejam, me aceitem, mesmo imperfeita. E talvez essa dor não fosse só dela, mas de muitas mulheres e homens da família que nunca puderam se mostrar de verdade, que se sentiram compelidos a viver sob máscaras de perfeição. Era, de certa forma, uma lealdade escondida a essa dor que não foi resolvida nas gerações passadas, um chamado para que esse padrão fosse finalmente olhado, reconhecido e curado. Percebe como a dor individual muitas vezes ecoa uma dor maior do conjunto de relações? É um convite para olhar além do que a gente vê de cara, para ir mais fundo, para a beleza e a complexidade da sua própria teia familiar. Para curar a ferida da humilhação, com esse olhar amplo e compassivo, o primeiro passo é reconhecer e incluir. A Laura precisaria olhar para a história da família dela com carinho, entendendo as dores e as pessoas que foram diminuídas ou desrespeitadas antes dela. É sobre entender que a humilhação que ela sentia não era sobre o valor dela, mas sobre jeitos de funcionar maiores, sobre histórias que talvez nem tivessem a intenção de machucar. É dar um lugar de respeito para todo mundo, inclusive para quem, sem querer, também sentiu ou causou a humilhação. Respire fundo e sinta o peso que essa compreensão pode tirar dos seus ombros. É como se um nó desatasse dentro de você. Com a ajuda de ferramentas que nos permitem ver esses padrões escondidos, como as constelações familiares ou exercícios de árvore genealógica, a Laura poderia dar voz às dores que ninguém falava, aos segredos guardados e, finalmente, se soltar dos laços invisíveis que aprendiam a essa repetição dolorosa. Não é para culpar ninguém, mas para entender e se libertar. Foi só quando ela entendeu que seu valor não dependia da aprovação de ninguém, que começou a sair do ciclo da humilhação. Essa é a verdadeira virada. Para começar esse caminho,
A Laura precisaria aprender a se valorizar por quem ela é, e não apenas pelo que ela faz. Isso significa aprender a colocar limites saudáveis, a dizer não quando necessário, a proteger sua energia e seu espaço. Significa também falar o que ela precisa de um jeito claro, sem medo de ser julgada. E, principalmente, construir uma relação de aceitação e amor por si mesma, com todas as suas imperfeições, suas sombras e suas luzes. Ao fazer isso, ela não só se cura, mas também manda uma mensagem nova para toda a família dela, abrindo caminho para que as próximas gerações não precisem mais carregar esse peso da humilhação, mas sim recebam uma herança de respeito, dignidade e aceitação. Ao curar essa ferida profunda, a Laura não só se liberta do passado, mas também ajuda a curar e a arrumar toda a família dela, mudando a história de dor para uma de aceitação, pertencimento e felicidade, passando essa nova energia para quem vier depois dela. A verdadeira transformação acontece quando a gente se vê como parte de um todo, capaz de reescrever a própria história e, ao fazer isso, tocar a história de todos que vieram antes e que virão depois. Depois de toda essa conversa sobre a ferida da humilhação, te convido a pensar com carinho. Na sua vida, você sente algum eco dessa ferida? Consegue ver algum padrão na sua família que sem querer a mantém? Consegue sentir a conexão entre a sua dor e a história que te antecede? Me conta aqui nos comentários. Sua coragem em falar sobre isso pode ser uma luz para muita gente. Sua experiência importa. Se você gostou desse bate-papo, se te deu umas ideias novas ou tocou seu coração, por favor, deixa o seu curtir nesse vídeo. Isso mostra pra gente que estamos no caminho certo e ajuda o olhar sistêmico a chegar em mais pessoas que buscam se conhecer e mudar. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, clica no botão inscrever-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos sobre como a família e as emoções se conectam. Sua ajuda é super importante para a gente continuar esse trabalho. Se você conhece alguém que pode se beneficiar muito dessa conversa, que talvez esteja sentindo o peso dessa ferida ou buscando um jeito novo de entender e curar suas relações, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Compartilhar o que a gente aprende e a empatia é uma ferramenta poderosa para a gente mudar a nossa vida e a sociedade. No nosso próximo encontro, a gente vai continuar essa série sobre as feridas emocionais, mergulhando na ferida da injustiça. A gente vai falar como essa dor aparece na nossa vida e na nossa família, e como um olhar mais amplo para as relações nos dá caminhos para curar e integrar essa parte da gente. Prepare-se para mais uma jornada de autodescoberta, de se libertar e de se sentir mais forte. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final dessa conversa profunda e sensível sobre a ferida da humilhação e como ela se espalha na família. Foi um prazer e uma honra enorme compartilhar essas ideias que transformam com vocês. A Laura cansou de pedir amor onde só recebia silêncio e decidiu finalmente escutar a si mesma. É aí que começa a cura. Lembre-se sempre: entender a sua história, o seu lugar na família e as dores que te moldaram é o primeiro e mais corajoso passo para mudar suas relações e, com isso, construir uma vida com mais aceitação, pertencimento e felicidade. Você merece ser visto, ouvido, e amado, por quem você é. A cura é um processo e você não está sozinho nessa jornada. Acompanhe o Olhar Sistêmico para continuar essa transformação. A gente se vê no próximo vídeo aqui no Olhar Sistêmico, onde vamos continuar desvendando os mistérios das nossas emoções e relações e descobrir um caminho de libertação. Até breve!